Conexão Agro, edição especial Sealba Show. Olá, voltamos aqui com Conexão Agro, direto do Sealba Show, essa edição especial aqui, direto do maior encontro do agronegócio da região Sealba, a maior feira agrícola que abre esse calendário nacional de feiras. Então, muito especial esse momento aqui em fevereiro. Estamos em Itabaiana, região Agreste. E agora a gente fala sobre sucessão familiar, gestão rural, gestão no campo, gestão empresarial no campo. Com ele, André Gabiot, que tem um pouquinho desse assunto para contextualizar, para compartilhar com a gente. É um ambiente propício, porque nós estamos aqui em meio a o futuro do agronegócio também, as novas lideranças precisam se preparar, mas quem está no campo também precisa se preparar para essa sucessão. Perfeito. Com gestão. Como é que pode ser feita essa gestão? Bem-vindo. Muito obrigado pelo convite, é uma satisfação imensa em poder contribuir, né, com toda a lógica do sistema e com esse bate-papo que eu acho que é extremamente fundamental. Veja, é um desafio, primeiro porque a gente está falando sobre sucessão e é muito comum que o agro, em algum momento, até entenda que a gente está falando um pouco mais sobre morte. Mas a gente não está falando sobre morte, a gente está falando sobre continuidade, perpetuidade, longevidade. E a gente sabe que talvez o foco muitas vezes é dado sobre o aspecto jurídico, né? A sucessão ela é olhada muitas vezes pelo aspecto do documento. Mas aqui a gente quer trabalhar também a ideia de que a gente fala sobre cultura, sobre processo, sobre papel, sobre responsabilidade, sobre arquitetura. E isso tudo envolve o dia a dia do campo. Isso envolve muitas vezes um filho que saiu para estudar fora e que voltou cheio de ideias novas, mas que precisa convencer a família de que fazer coisas diferentes, gerenciar a rotina de forma diferente pode trazer, inclusive, um resultado muito melhor. Ou talvez até garantir a longevidade. Então, quando a gente fala sobre sucessão, a gente está falando sobre governança, sobre esse desafio que é fazer gestão. Perfeito. E como é que no campo você pode contribuir, pode levar? Quais são as principais informações e ideias que o produtor precisa se preocupar mais adiante? Ele precisa se planejar, então ele precisa se preocupar mais adiante. Perfeito. Eu acho que um tema que você acabou de falar foi planejamento, né? Nós somos uma empresa que há 17 anos no mercado milita sobre esses temas. Nós temos hoje basicamente duas grandes linhas de trabalho. Uma delas é o ato da educação. A gente entende e acredita que a educação é um meio para construir competência, construir consciência, e a gente entende que esse é o caminho para abrir o coração mesmo de todo e qualquer produtor, porque é a partir disso que a gente começa a entender o que é que pode ser feito. Logo na sequência, a gente entende que nós somos uma empresa que gosta de pegar na mão, né, desse produtor. A ideia não é apenas fazer uma breve orientação, mas é entender que a partir de um diagnóstico a gente consegue entender onde é que mora os nossos principais desafios para aquela propriedade. Pode ser um ato mais de regulação, né, então eu vou ter que iniciar um processo, inclusive, dentro de um aspecto jurídico, né, onde a gente vai olhar se existe regularidade para que as coisas possam sair do papel. Mas depois a gente entra talvez no seio do direito ambiental, que é quando a gente começa a olhar para a propriedade e ver até que ponto ela está levando em consideração todos os aspectos, zona, né, de plantação, enfim, entendendo exatamente quais são os seus devidos momentos mais adequados para produzir, o preparo, a intersafra, enfim, todos esses aspectos são o que a gente chama de ato em si, da operação. Como é que ela está sendo gerenciada hoje? Quem é que faz isso? Eu centralizo tudo em uma pessoa só? Será que eu não estou sobrecarregado? Será que eu não posso distribuir melhor essas responsabilidades? E o que é que eu devo fazer para isso? E isso, muitas vezes, tem sido basicamente os nossos principais desafios. E mais por onde começar? Entendo que a gente começa pelos dois tópicos, pela educação e pelo planejamento, que é onde a gente começa a entender o que é que a gente quer alcançar a longo prazo e quais são os primeiros passos que a gente pode dar. E quando é que o produtor precisa se preocupar com essa gestão, com essa proximidade, com esse planejamento? Com esse planejamento. Primeiro, quando ele reconhece que o mercado está mudando. E isso acontece a todo momento. Nós acabamos de ouvir aqui sobre reforma tributária. Nós entendemos exatamente que esse ano é um ano de diversos desafios. Nós temos um agro com diversos potenciais que ainda não foram explorados. Alguns com digitalização, com tecnologia muito forte. Outros que ainda possuem algo mais analógico, ou seja, coisas que a gente entende que é possível extrair, mas que por viverem ainda fora de um ambiente de investimento, isso não trouxe à tona os grandes potenciais, por exemplo, que ele pode trazer. Então, quando a gente olha, né, para esse cenário, a gente reconhece que o produtor ele precisa, reconhecendo esse cenário, entender, bom, será que eu entendo
apenas e fico fazendo a mesma coisa, ou eu posso apenas, com esse ato do cenário muito claro na minha cabeça, tomar algumas atitudes. Então, o próprio cenário ele já é, vamos dizer assim, uma bússola, né, um norte, para que ele entenda que ele já pode começar a tomar algumas atitudes. É normal que a gente comece, ou até tenha receio, né, de tomar essas atitudes, porque se ela, em algum momento, não tiver guarida familiar, né, o que é muito comum, né, ou porque o filho é um filho jovem, uma filha jovem, ou porque ele ainda não retornou, por exemplo, do ato educacional, ou porque ele tem ideias muito mirabolantes e que muitas vezes eu fico receoso em fazer uma coisa que pode comprometer a propriedade. Então eu acho que existe um componente ainda educacional muito forte. Então, reconheci o cenário, sei que eu posso fazer alguma coisa, mas primeiro eu preciso entender o que eu posso fazer. Então, o ato educacional é um ato que eu acho que começa a abrir o coração, mas dá lastro à tomada de decisão. Aí agora a gente começa então a fazer um trabalho muito consciente, com o pé no chão, para que ele possa ter consciência dessas etapas. São pilares que São pilares. precisam ser Fundamentados, enfrentados, né, e Perfeito. guiados. O Sim. produtor precisa ser guiado, né, Sim, por sim. esse planejamento. E precisa ser construído. E às vezes pessoas podem contribuir com esse produtor. Isso, né? perfeito, perfeito. Não apenas pode, eu acho que devem. O coração, obviamente, sendo aberto, existem metodologias, coisas simples que muitas vezes são pintadas até como coisas mais dolorosas, mas a gente entende que com uma boa orientação, né, com um bom cuidado naquilo que a gente entende que pode ser feito, né, pegando na mão desse proprietário, a gente consegue naturalmente dar esses primeiros passos com eles. Então, um bom planejamento estratégico, né, que é uma ferramenta tão fundamental para a gente definir basicamente os objetivos. Então, se eu perguntasse, por exemplo, para esse produtor, né, para esse proprietário, para esse dono, perguntasse qual é o grande objetivo, por exemplo, para 2026? Aonde é que a gente quer chegar com a nossa propriedade? O que é que eu posso extrair dela? Será que isso está claro, por exemplo, na cabeça dele? E uma vez que está claro, será que as outras pessoas que estão comigo conseguem perceber essa clareza ou só eu consigo reconhecer o que eu quero? Mas no momento que eu coloco isso, divido isso, distribuo responsabilidades, eu tiro um grande peso, né, das minhas costas, eu começo inclusive a distribuir e a entender como essas pessoas encaram isso, e eu começo então a perceber que eu não preciso fazer isso só. E que se eu não fizer só, há uma tendência inclusive desse objetivo ele ser alcançado com mais facilidade. Perfeito. Perfeito. Boa nossa conversa aqui. Perfeito. André, muito obrigada pela sua contribuição. Satisfação. Falar de planejamento, Sim. falar de estratégia, falar de Perfeito. pensamentos futuros. Perfeito. E você, produtor rural, precisa, assim, sempre pensar com a informação. Esse é o nosso objetivo. O objetivo do sistema Faz Cenário, inclusive, que é Perfeito. levar esse tipo de informação, conhecimento, preparo e planejamento. O sucesso é garantido. A gente agradece a sua presença aqui no podcast Conexão Agro e continue acompanhando essa edição especial aqui direto do Cealba Show em Itabaiana, Sergipe. Continue aqui no YouTube. Conexão Agro, edição especial Cealba Show.